Olá pessoal, estamos aqui novamente para resolvermos mais uma questão da prova da EBSERDA e do HCUFO aplicado pela Banca Bunesc. Agora nós vamos resolver a prova do cargo de assistente administrativo de nível superior. Meu nome é Lara, eu sou enfermeira, também sou advogada e nós vamos resolver juntas questões pertinentes ao SUS. Então vamos lá? Primeira questão, pessoal, ele traz para a gente o seguinte: o Sistema Único de Saúde, o SUS, é uma conquista da sociedade e foi criado para promover a justiça social e superar as desigualdades na assistência à saúde da população. Assinale a alternativa correta. Pessoal, quando o examinador ele começa a falar que o SUS foi criado, promover justiça social, normalmente ele quer saber os aspectos constitucionais. Os aspectos constitucionais do SUS, tá? Então vamos lá, ó. Letra A. Antes de 1988, antes da Constituição Federal, o sistema público de saúde atendia apenas quem não contribuía com a Previdência Social. É isso, pessoal? Antes da promulgação da Constituição de 1988, quem tinha acesso a serviços de saúde era justamente quem contribuía com o INAMPS, né, pessoal? Vamos pensar lá no INAMPS? Você tinha que contribuir com a Previdência Social, era um requisito formal para você ter acesso aos serviços de saúde, tá? Letra B. A Constituição de 1988 garantiu a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas. Tá verdadeiro? Gente, todo mundo sabe falar isso, né? A saúde é direito de todos e dever do Estado. Isso veio o quê? Justamente consolidado na Constituição de 88, então é verdadeiro. Isso aqui a gente acha lá no artigo 196 da Constituição Federal. É o primeiro artigo da Constituição que inaugura a saúde dentro da Constituição. Então é o primeiro artigo que fala só sobre saúde. É o artigo 196. E a gente acha os outros artigos de 196 a 200, tá, pessoal? Letra C. O SUS, quando foi criado, tinha como principal característica ser centralizado. É centralizado, pessoal? É descentralizado, né? A gente sabe que ele descentraliza, ele distribui as responsabilidades entre os entes federativos em cada esfera de governo. E de responsabilidade federal. Isso aqui a gente tem antes do SUS. Sem a participação dos usuários. Nossa, eu acho que ele está falando do INAMPS, né, pessoal, aqui. Letra D. A 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1988. Pessoal, todo mundo sabe, todo mundo já sabe, todo mundo que fez o nosso curso, estudou, a gente já sabe que a 8ª Conferência de Saúde, em que seu relatório serviu de base para a elaboração do texto constitucional, foi realizado em 1986, pessoal. A 8ª conferência, que foi a conferência mais conhecida, mais divulgada, ela aconteceu em Brasília. Foram 5 dias de conferência, contou com mais de 5.000 pessoas e foi a primeira conferência com participação da comunidade, com participação popular, através aí dos movimentos de reforma sanitária no Brasil. Contou com participação de grandes professores, estudiosos, né? E o seu relatório, no final da sua conferência, serviu de base para os constituintes em 1988 elaborarem os artigos pertinentes à saúde. Tá? Então, ela aconteceu em 1986. Letra I. O Ministério da Saúde, criado nos primórdios da história da saúde brasileira, em 1808. Pessoal, o Ministério da Saúde, ele foi criado em 1953. Como o Ministério da Saúde mesmo, como traz aqui o enunciado, é 1953. 1808, a gente tem aí a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Então, foram as primeiras escolas de medicina criadas nesse período. Não foi o Ministério da Saúde. Certinho? Bacana essa questão, né, pessoal? Muito tranquila. A banca foi bem coerente. Ela quis cobrar um pouquinho da história do SUS
e cobrou justamente no limiar entre a Constituição Federal e os modelos anteriores à Constituição. Muito legal essa questão. Número 2. Vamos ver o que o examinador fez aqui nessa questão, pessoal. Ó, a definição dos recursos mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e municípios em ações e serviços públicos de saúde deve. Pessoal, os recursos mínimos a serem aplicados são aqueles investimentos direcionados para a área da saúde a nível de município, estado e União. E a gente sabe que esses recursos mínimos, eles levam em consideração alguns critérios. Dentre eles, o que a questão quer saber é o plano de saúde, pessoal. Cada órgão federativo desenvolve o seu plano de saúde dentro dos seus recursos mínimos. Se hoje a Prefeitura de Uberlândia, por exemplo, estabeleceu o ano passado que em 2020 ela tem um caixa, um recurso de 2 milhões de reais para gastar, então ela não pode extrapolar esse valor. Ela não pode construir um hospital, por exemplo, de nível terciário dentro do ano de 2020, porque senão ela gastaria, por exemplo, todo o seu recurso na construção desse hospital. Então esses recursos mínimos, eles têm que vir de acordo com os planos desenvolvidos para a saúde daquele determinado ano. Então é essa a questão, tá? Ele vai falar na letra A que esses recursos mínimos devem estar em conformidade com objetivos e metas explicitados dos planos de saúde de cada ente da federação. Então é isso, pessoal. Letra A, nossa questão. Esses recursos mínimos de responsabilidade do setor saúde e de outras políticas públicas que atuam sobre determinantes sociais e econômicos, incidentes sobre condições de saúde da população. Não é isso, tá, pessoal? Não são determinantes sociais e econômicos. O que ele queria era o plano de saúde. Letra C, pessoal. Incluir despesas de pagamento de aposentadorias e pensões dos servidores de saúde. Pessoal, falou de aposentadoria e pensão, isso aqui é o que, pessoal? Previdência. É recurso da Previdência Social, não é da saúde. Letra D de dado. Ser financiada com recursos movimentados em contas correntes específicas para cada programa de trabalho? Não, pessoal, não tem nada a ver, né? Aqui ele quis falar sobre a transferência fundo a fundo, automática e direta, mas os recursos mínimos, eles passam por contas, sim, específicas, que são os fundos de saúde. Mas esses recursos, para serem calculados, eles vão levar em consideração o plano de saúde. Letra E. Destinar recursos ao saneamento básico e obras realizadas para beneficiar diretamente a rede de saúde. Pessoal, quando a gente fala de saneamento básico e obras de infraestrutura, o SUS ele pode desenvolver essas atividades, porém existe um recurso específico, ele não é utilizado dentro desses recursos mínimos. Existe lá no artigo 32 da Lei 8080, que ele vai falar que existe um recurso específico para quando se quiser fazer saúde na área de saneamento básico. Esse financiamento, ele é um sistema de financiamento de habitação. Ele tem esse nome, né? Sistema de financiamento da habitação, tá? Então, ele não entra nesses recursos mínimos de fundo a fundo. Existe um artigo que deixa claro que, em se tratando de saneamento básico e obras de infraestrutura, o recurso utilizado é esse sistema de financiamento da habitação. Certo, pessoal? É gerido pela Caixa Econômica Federal, é o mesmo fundo que nós utilizamos quando necessário para fazer financiamento habitacional. É o mesmo sistema de financiamento, tá? Certo, pessoal? Então, essa questão aqui, ela cobrou os requisitos para a questão dos recursos mínimos de saúde. Questão número 3, eu acho que todas as provas da Unesp, de nível médio e técnico, cobrou esse assunto, e esse assunto foi falado de forma exaustiva dentro de sala de aula, nós falamos no aulão, veio no simulado, então todo mundo estava alinhado com esse assunto, né, pessoal? Conselhos de saúde, olha que legal. Sobre os conselhos de saúde, é correto afirmar que, então ele está falando dos conselhos de saúde, ele não fala de conferência, ele quer saber das características dos
conselhos. Vamos achar a alternativa correta? Letra A. Sua composição deve ser de 60% de entidades e movimentos representativos de usuários, 20% de entidades representativas dos trabalhadores da área da saúde e 20% de representação de governo e prestadores de serviços privados conveniados ou sem fins lucrativos. Pessoal, realmente existe uma divisão percentual sobre a quantidade de membros que compõem o conselho. Vamos fazer um esqueminha aqui, ó. Nós sabemos que a resolução 453, ela trouxe de forma expressa, ela escreveu lá no texto dela, que o Conselho de Saúde, ou seja, que a gente considerar que é o Conselho de Saúde, ele deve contar de forma paritária com usuários, ou seja, metade das cadeiras, metade dos membros devem ser compostos por usuários. 50% são usuários. E os outros 50% será dividido em duas formas. 25% serão empregados, trabalhadores da área da saúde, e os outros 25% nós teremos aí prestadores e gestores, tá? Então vamos ver se a gente acha essa resposta aqui dentro dessa questão. Letra B. A cada eleição, os segmentos de representação de usuários, trabalhadores e prestadores de serviços devem ter uma renovação de 50% de suas entidades representativas. Pessoal, pode ser 50%, mas a resolução, ela garante que tem que ser no mínimo 30% dos membros. Pode ser 50%? Pode, mas tem que ser no mínimo 30%. Então, ela está errada. Letra C. As funções como membro do Conselho de Saúde são remuneradas, eles recebem para exercer a função de conselheiro, sendo garantida ao conselheiro a dispensa do trabalho durante a vigência do mandato. Então, ele está falando aqui que o conselheiro, ele recebe para ser parte do Conselho de Saúde e ainda durante a vigência, sua atuação dentro do Conselho de Saúde, ele está dispensado, ele será afastado do seu trabalho. Pessoal, de forma alguma. Primeiro, que o conselheiro não tem remuneração, isso está explícito dentro da resolução 453, é uma função de relevância social não remunerada. Ele pode apresentar uma carta justificando a sua ausência em determinados períodos do trabalho, até mesmo porque ele estava desenvolvendo a função de conselheiro, mas ele não está dispensado de todas as suas atividades do trabalho, ele não é afastado do trabalho para desenvolver a função de conselheiro, tá bom? Letra D. Se trata de uma instância colegiada, ok. Deliberativa, ok. Eles votam, decidem. E permanente do SUS, ok. Permanente do SUS. Em cada esfera de governo. Município, Estado e União. Integrante da estrutura organizacional do Ministério da Saúde, da Secretaria dos Estados e do Distrito Federal e municípios. Olha que lindo. É isso aqui, pessoal. A nossa resposta é a letra D de dado. Lá na primeira diretriz ele já traz todos esses conceitos de Conselho de Saúde. Se você pegar a resolução 453, no artigo 1º, ele traz esse conceito aqui, ó, de Conselho de Saúde. Letra E. Quando não houver conselho constituído ou em atividade no município, cabe à Câmara Municipal a convocação e realização da Conferência Municipal de Saúde? Não é, pessoal. Lá na segunda diretriz, ele fala assim: não havendo Conselho Municipal de Saúde, caberá ao Estado, através da sua Secretaria Estadual de Saúde, mais o Poder Executivo local. Eles vão convocar, realizar a conferência e estabelecer as condições para a concretização da conferência do Conselho de Saúde. Então, vem o Estado, Poder Executivo, convocam a Conferência Municipal de Saúde para o estabelecimento das condições e estruturação do Conselho de Saúde Municipal, ok? Então, pessoal, aqui cobrou basicamente a composição do conselho, o seu conceito de conselho, né? Foi bem ali na parte inicial da resolução 453 mesmo, bem tranquilo, certo? Não dava pra gente errar essa questão, né, pessoal? Então, vamos resolver aqui a quarta questão relacionada ao SUS. Vamos lá. Número 4, ó. Os serviços especiais de acesso aberto têm como função. Olha aqui a palavrinha, pessoal. Função. Ele falou
conceito? Não, ele falou função. Então, quando a gente fala de serviços especiais de acesso aberto, nós estamos nos referindo ao decreto presidencial 7508. Lá no decreto presidencial 7508, nos seus primeiros artigos, ele traz o conceito de serviços especiais de acesso aberto. E foi isso que a questão quis cobrar do candidato. Então, vamos analisar as questões? Ele fala que, letra A, é função desses serviços realizar o atendimento inicial à saúde do usuário do SUS. Pessoal, quem tem função de realizar o atendimento inicial à saúde dos usuários no SUS? Que é um conceitinho lá, porta de entrada. Quem faz isso é a porta de entrada. Não é o sistema especial de acesso aberto. Ele é uma porta de entrada. Mas aqui, quando fala realizar o atendimento inicial, não é só os serviços especiais. São todas as portas de entrada do SUS. Letra B. Estabelecer as regras da gestão compartilhada no SUS. Quem estabelece as regras? São as comissões intergestores. Não é o Serviço Especial de Acesso Aberto. Letra C de casa. Definir a distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada. Qual é o conceitinho disso aqui, pessoal? Isso aqui é o mapa da saúde. Letra D. Estabelecer critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde. Isso aqui são os protocolos clínicos, né, pessoal? Os protocolos clínicos. E letra E, a nossa resposta, nosso gabarito. Realizar o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento especial. Nosso gabarito, letra E. Pessoal, essa questão aqui, o examinador quis te cobrar os conceitinhos lá no artigo 2º. E lá dentro do artigo 2º, esse conceitinho nós encontramos no inciso 7º do decreto presidencial 7508. Tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Acredito que vocês tenham gabaritado essa questão. Poderia ter confundido um pouquinho com porta de entrada, mas quando a gente lê a letra E, é uma resposta que mostra a função mesmo desses serviços especiais de acesso aberto. Ok? Pessoal, vamos para a quinta questão, então. Vamos lá. Em relação à saúde do trabalhador, é a atribuição do SUS. 2 pontos. Ele traz pra gente, Vamos pensar? Saúde do trabalhador. Pessoal, saúde do trabalhador, quando ele fala que é a atribuição do SUS, nós temos que lembrar que atribuições estão previstas lá na Lei 8080, na Lei Orgânica, lá de 1990. Lei 8080. Quando fala do capítulo de atribuições, é dentro do artigo 6º. E saúde do trabalhador, em especial, ele está no artigo 6º, no parágrafo 3º. Ele está lá dentro do parágrafo 3º. Então, vamos tentar resolver essa questão? Vamos lá. Letra A. É atribuição do SUS denunciar ao órgão do Ministério do Trabalho riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho, identificados nas ações de vigilância em saúde? Não, pessoal, não é competência fazer essa denúncia no Ministério do Trabalho, tá? Não é isso que está escrito lá na legislação pra gente. Letra B. Propor à Justiça do Trabalho a elaboração de normas voltadas às condições de produção, extração, armazenamento, transporte, distribuição, manuseio de substâncias, de produtos, de máquinas e de equipamentos que apresentam risco à saúde do trabalhador. Ele não vai propor à Justiça do Trabalho, ele simplesmente vai fazer o quê? Essas atividades, mas não está vinculado à Justiça do Trabalho. Letra C. Prestar assistência ao trabalhador vítima de acidente de trabalho ou portador de doença profissional e do trabalho. Pessoal, essa aqui é a nossa questão, a gente acha lá no inciso 1 do artigo 6º, parágrafo 3º.
Essa aqui é a nossa resposta. Então, dentro das competências do SUS, no âmbito da saúde do trabalhador, o SUS ele vai o quê? Prestar assistência ao trabalhador vítima de acidente do trabalho. Se uma determinada pessoa está trabalhando num andaime, numa obra, e cai, esse atendimento, essa assistência, ela vai ser realizada dentro do SUS. Então, falou que é acidente do trabalho, vítima de acidente do trabalho, portador de doença profissional, incapacitante ou não, e relacionadas ao trabalho, quem é a atribuição do SUS dentro da saúde do trabalhador. Letra E. Garantir aos trabalhadores do setor público a redução da jornada de trabalho quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde? Não, pessoal. Não é. O que acontece? Falou de redução de jornada do trabalho, isso aqui a gente pode pensar em fiscais do Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, a Justiça do Trabalho, algum órgão relacionado a algum órgão judicial, mas não o SUS. O SUS não trabalha com isso. O enfoque do SUS não é esse, tá, pessoal? Então essa resposta não tá certa. Nosso gabarito, então, ficou letra C. Voltado lá para a Lei 8080, artigo 6º, parágrafo 3º, inciso número 1. Correto? Muito obrigada pela atenção de vocês. Acredito que vocês tenham feito uma boa prova, né? Que a banca ela não pesou a mão aqui nessa prova de analista administrativo de nível superior. A banca foi ponderada e espero que vocês tenham gabaritado, tá bom? Um abraço para vocês e muito obrigada.